A prova do QTPA tem 50 questões. Você toparia perder 3 dessas questões? Eu não topei. Lei dos gases perfeitos correspondeu a 6% da prova no ano de 2019. Se você não quer ficar na onça e quer entrar para o hall dos aprovados no concurso para Sargento da Marinha do Brasil, assista a nossa videoaula. Seja bem-vindo ao Atalho Concursos. Eu sou o Davi Laudier, primeiro colocado no QTPA 2018. Esse vídeo é mais um vídeo do Projeto Netuno, que visa a aprovação de alunos no quadro técnico de Praças Armadas, o concurso para Sargento da Marinha do Brasil. Essa aula é sobre Lei dos Gases Perfeitos, uma das matérias de máquinas térmicas e refrigeração. Se esses assuntos te interessam, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações, que assim você pode ficar por dentro das novidades do canal. Antes de iniciar o conteúdo, eu vou te explicar a dinâmica da aula, que aí você pode escolher a partir de qual ponto você vai assistir o vídeo. Nossa aula é dividida em 3 partes. A primeira, nós apelidamos de Catatal de Moisés. Nela você vai encontrar conceitos, teorias, comparações, exemplos, tudo para facilitar o aprendizado daquele aluno que nunca teve contato com o assunto. A segunda parte, nós apelidamos de Cartas Náuticas. Essa parte você encontra resumos, mapas mentais, tabelas, tudo para facilitar a memorização. Ela é destinada àquele aluno que tem domínio do assunto, mas ainda tem problema em memorizar fórmulas e alguns detalhes. A última parte, nós apelidamos de NEC, que é aquilo que todo concurseiro gosta, que são as questões da prova resolvidas. Ela é destinada para aquele aluno que já tem o domínio, já memorizou e só está naquela fase de fazer questões. Então ali você vai ter os bizus, aquele famoso pulo do gato para você resolver a questão. Então iniciando nossa aula pelos conceitos importantes, ou como nós apelidamos aqui no Projeto Netuno, Catatal de Moisés. Essa aula já vai começar com um bizu, que já é a equação que você vai utilizar em todo o conteúdo desse tópico, que é essa aqui. Ah, mas eu não sei qual termo, o que significa cada termo, eu não sei simplificar, eu não sei utilizar essa equação. Isso a gente vai te explicar, mas já vai se familiarizando com essa equação, porque é ela que vai nortear a sua prova no que diz respeito à lei dos gases perfeitos. Mas, a primeira coisa que você vai se perguntar é o que é um gás perfeito. Imagina que você vai fazer um estudo de alguma coisa muito complexa. Uma dessas coisas muito complexas é o comportamento de um gás. Qual é a sua tendência? Simplificar para ver o comportamento e depois você vai dificultando, vai acrescentando mais informações. O gás perfeito ele é um modelo idealizado do comportamento de um gás, ou seja, é uma simplificação do comportamento de um gás. O gás perfeito ele tem diversas características. Para a gente, o que importa aqui é que ele é rarefeito, ou seja, ele não tem a densidade muito elevada, e que a mais importante de todas é que a temperatura do gás tem que estar acima da temperatura crítica. Isso vai significar o quê? Não se liquefaz. A temperatura ser maior que a temperatura crítica significa que o gás não vai se liquefazer, independente da pressão que você aplique nele. Porque qual era a tendência? Quando você aumenta a pressão no gás, o gás tem a tendência de se tornar líquido. Mas aqui, durante nosso estudo, nós não vamos precisar nos preocupar se o gás vai se tornar líquido e com isso alterar suas propriedades. Essa característica é muito importante. Além disso, tem uma outra característica que é que a energia cinética do gás é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética. Quando você diminui a temperatura, você diminui a energia cinética. A energia cinética está relacionada com o grau da agitação das moléculas do gás. Então, quando você aumentar a temperatura, as moléculas vão ficar mais agitadas, vão se mexer mais lá no interior do cilindro, ou seja, as moléculas do gás vão ter uma maior agitação, proporcional à temperatura. Diminui a temperatura, retirei calor do sistema. As moléculas vão ficar menos agitadas. Mas como que a gente caracteriza o gás? O gás ele é caracterizado por suas variáveis. São essas 3 variáveis aqui que nos importam, que é pressão, volume e temperatura. Isso aqui que vai dizer qual é o estado do gás. E para que serve essa lei? Vamos supor que você tivesse o gás no estado 1, ele é caracterizado pela pressão 1, volume 1 e temperatura 1. Esse gás sofre uma transformação. Você podia inserir calor, retirar calor, você podia diminuir esse volume, aplicar uma força aqui,
poderia aumentar o peso, desse êmbolo, com isso você aumentar a pressão. Enfim, N transformações que você podia fazer nesse gás. Com isso, a partir dessa transformação, ele ia para o estado 2. E quem ia caracterizar ele agora era a pressão 2, volume 2 e temperatura 2. Quem faz a relação entre essas variáveis do estado 1 com as variáveis do estado 2 é a lei dos gases perfeitos, chegando na seguinte fórmula, que é essa daqui que a gente falou para guardar com carinho. Mas para que é utilizado isso? Para que nós temos que estudar essas variáveis? Um exemplo prático, vou colocar aqui no canto. Vamos supor que você trabalhasse numa indústria e você tivesse uma tubulação de nitrogênio. Você quisesse medir a vazão volumétrica que está passando nessa tubulação, ou seja, você quer saber quanto de nitrogênio está passando por aqui. O seu instrumento só vai medir o volume que passou por aqui, mas nesse volume pode ter mais moléculas ou menos moléculas de nitrogênio. Você quer saber realmente quanto passou. Vamos supor que você estivesse entregando nitrogênio para alguém. Se você entregar nitrogênio demais, você vai ter prejuízo. Então você quer saber quanto passou. No mesmo volume, você pode ter, só hipoteticamente falando, 3 moléculas, pode ter 6 moléculas, enfim. Para o mesmo volume, você pode ter diversos valores de quantidade de gás. O que vai caracterizar a quantidade efetivamente são as outras variáveis do gás. Então, você aqui, quando você vai medir a vazão volumétrica, você também coloca um medidor de pressão, que aí você consegue caracterizar o gás. E como você já mediu o volume que passou no determinado tempo, que é a vazão volumétrica, quando você mede também a pressão, você consegue relacionar a quantidade de gás que tem por unidade de volume. Agora sobre os casos especiais. Quando nós vamos analisar um problema, a tendência é que a gente deixe uma variável constante, ou seja, essa variável ela não vai se alterar de um estado para o outro, e depois analise as outras variáveis. Aqui acontece a mesma coisa. Nos casos especiais, uma das variáveis é mantida constante. Quando a pressão é mantida constante, ou seja, quando a pressão não se altera, nós temos uma transformação isobárica. É importante gravar esse nome porque normalmente o problema não deixa escrito pressão constante. O problema normalmente diz assim, numa transformação isobárica. Quando temos uma transformação isobárica, isso quer dizer que se a pressão é constante, P1, que é a pressão no estado 1, vai ser igual à pressão no estado 2. Como elas são iguais, nós vamos colocar P para as duas. Voltando lá à nossa equação, que a gente falou que é a que tem que gravar. Aqui, ó, P1, P2. Nós vamos substituir por P. Vai ficar assim. P1, P2. Nós vamos substituir por P. Aí vai ficar assim. Como eu tenho P dos dois lados, eu posso cortar o P. E para a transformação isobárica, eu vou ter a seguinte relação. Então vamos analisar esse caso aqui. Aqui nós temos um cilindro com determinada quantidade de gás. Inicialmente ele ocupa um volume de 2 metros cúbicos. Aí esse volume está com uma temperatura de 273 Kelvin. Quando nós utilizamos essa fórmula, utilizamos a fórmula do lado esquerdo, nós vimos que se a gente dividir o volume pela temperatura, nós vamos achar 0,007. Ocorre uma transformação, ele sai do estado 1 para o estado 2 e ele assume o volume 2 de 1 metro cúbico, ou seja, metade do volume inicial. Com isso, sua temperatura diminui para metade da temperatura inicial. Então, a temperatura foi para 136,5 Kelvin. Volume diminuiu pela metade, de 2 foi para 1, e temperatura diminuiu pela metade. 273 foi para 136,5. Mas, observe que quando eu divido V2 por T2, vai dar 0,007. Isso nos mostra que essa equação é verdadeira. Porque aqui, ó, quando pegamos a divisão do volume do estado 1 pela temperatura do estado 1, vai ser igual à divisão do volume do estado 2 pela temperatura no estado 2. Note que quando um caiu pela metade, o outro também caiu pela metade. Ou seja, quando o volume diminuiu, a temperatura também diminuiu. Se o volume tivesse aumentado, a temperatura também tinha aumentado. Isso quer dizer que, numa transformação isobárica, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Beleza? Agora,
Por outro lado, se o volume fosse mantido constante. Quando o volume é mantido constante, ou seja, quando o volume não varia, nós temos uma transformação isocórica, também podemos chamar de isovolumétrica ou isométrica. Então, esses três nomes que você pode ter quando o volume não é alterado de um estado para o outro. Então, se ele não se altera, nós temos que V1, volume no estado 1, é igual ao volume no estado 2, que a gente vai chamar de V. Recorremos à nossa equação, sempre vai ser ela. Vamos substituir agora em V. Então vai ficar P1, V. Como eu tenho V de um lado e V do outro, eu posso cortar. Consequentemente, eu vou ter que... Essa é a relação para transformações isocóricas. Vamos analisar aqui esse caso. Aqui, ó, o volume é mantido constante. Finge que isso aqui está do mesmo tamanho. O desenho não ajuda, mas finge. E aqui nós temos a pressão de 1 atm, por conta desse êmbolo aqui. Com essa pressão no estado 1, o gás vai ter uma temperatura de 273 Kelvin. Agora ocorre uma transformação. Nós colocamos outro êmbolo, idêntico ao primeiro, nesse cilindro. Ou seja, a pressão dobrou. Foi para 2 atm. Com isso, a temperatura também dobrou. Foi para 546 Kelvin. No entanto, se a gente pegar e dividir a pressão no estado 1 pela temperatura no estado 1, vai dar 0,004. Se dividirmos a pressão no estado 2 pela temperatura no estado 2, também vai dar 0,04. 0,004. Isso significa que nossa fórmula foi verificada. Observe que a pressão foi duplicada. A temperatura também foi duplicada. Ou seja, a pressão cresceu, a pressão aumentou. Então, a temperatura também aumentou. Se a pressão tivesse diminuído, a temperatura também ia diminuir. Essas grandezas também são, então, no caso de uma transformação isocórica, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, agora vamos para o caso da temperatura constante. Quando a temperatura é mantida constante, ou seja, não se altera de um estado para o outro, nós chamamos de transformação isotérmica. Isso quer dizer que temperatura 1 vai ser igual a temperatura 2 e a gente convenciona chamar ela de T. Recorremos à nossa equação e vamos substituir agora no T. Vai ficar, tenho o T dos dois lados, então eu posso cortar. A relação para uma transformação isotérmica fica... Vamos analisar esse exemplo aqui. Aqui, no estado inicial, nós temos um volume de 2 metros cúbicos e a pressão de 1 atm. Nós duplicamos a pressão para 2 atm. Colocamos outro êmbolo idêntico. Pressão para 2 atm. O volume foi reduzido à metade, foi reduzido a 1 metro cúbico. Note que, quando multiplicamos pressão no estado 1 pelo volume no estado 1, achamos o número 2. Quando multiplicamos pressão no estado 2, aqui é volume, está meio manchado, mas é volume. Pressão no estado 2 por volume no estado 2, também encontramos 2. Aqui verificamos a veracidade da nossa relação para uma transformação isotérmica. Então, se a pressão subir, o volume vai diminuir. Se a pressão aumentar, o volume vai diminuir. Se a pressão diminuir, o volume vai aumentar. Isso quer dizer que numa transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, para verificar se a gente absorveu o conteúdo, nós vamos fazer uns exemplos. Esse exemplo é do concurso da PUC de São Paulo. Exemplo 1. Um recipiente contém certa massa de gás ideal que, na temperatura de 27 graus Celsius, ocupa um volume de 15 litros. Ao sofrer uma transformação isobárica, o volume ocupado pela massa gasosa passa a ser 20 litros. Nessas condições, a variação da temperatura do gás foi de em graus Celsius. O que a gente vai fazer para resolver o problema? Geralmente, todo problema com cálculo, nós utilizamos o seguinte passo a passo. São 7 passos, 7 etapas. O primeiro passo é você desenhar. Tem alguns casos que isso não é necessário, porque não vai te ajudar em nada, não vai trazer nenhuma informação nova. Então, você vai acabar perdendo tempo. Mas em outros, o desenho vai fazer você compreender algumas coisas que estão faltando, algumas geometrias. Então é importante você verificar se você tem que fazer o desenho ou não. O bom do passo a passo é que você grava o passo a passo, mas você escolhe se você vai usar ou não algumas etapas de acordo com o problema. Nesse caso aqui, o desenho. O desenho aqui é só o seguinte. Eu fiz o desenho para ajudar a compreensão, não é necessário realmente fazer. Então o desenho é só o seguinte, tenho 2 cilindros, como o gás estava inicialmente com 15 litros e depois para 20 litros, ele aumentou de volume. Então aqui no estado 1 e aqui estado 2. Aqui, nesse estado 1, ele tem pressão 1,
volume 1, temperatura 1. Estado 2, pressão 2, volume 2, temperatura 2. Se fosse na prova, não era necessário que você fizesse isso, porque você ia acabar perdendo tempo. Essa questão não é uma questão que você precisa realmente fazer o desenho para compreender o que o enunciado quer. Segundo passo. O segundo passo é coletar os dados que o problema já te dá. Essa parte aqui é muito importante. Então, o recipiente contém certa massa de gás, não fala qual massa, então não é nenhum dado, na temperatura de 27 graus Celsius. Ocupa volume de 15 litros. Então, no estado 1, ele já te dá uma temperatura de 27 graus Celsius e um volume. Então, você tem T1 e P1. T1, P1. Aqui é V1. Litros é a unidade de volume, né? Então, aqui ele te dá outra informação importante. Ao sofrer uma transformação isobárica. O que quer dizer isso? A pressão não se altera de um estado para o outro. A pressão permanece constante. Então, a gente vai chamar P1 de P. Já temos as três variáveis do estado 1. Vamos continuar tentando coletar os dados. O volume ocupado pela massa gasosa passa a ser, ou seja, ocorreu a transformação, então é um novo volume. Então, V2. Outra informação que eu tenho é aqui, P2, por quê? A temperatura é constante, então ela continuou como P, não se alterou. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é verificar o item solicitado. Vou botar aqui solicitação, que é verificar o que o problema pediu. Aqui, vou colocar de verde. Nessas condições, a variação de temperatura do gás foi de... Então, aqui que ele te pergunta alguma coisa. Em graus Celsius. Qual é a solicitação? Variação de temperatura. Então, aqui, variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? É quanto mudou do estado 2 para o estado 1. Então, matematicamente, a gente coloca T2 menos T1. É isso aqui que ele quer saber. Converter variáveis. Esse passo aqui nem sempre é utilizado, mas é sempre bom você colocar, porque evita que você esqueça de converter as variáveis. E tem muita gente que sabe fazer a questão, que entende do conteúdo, mas esquece de converter as variáveis. Então, aqui nós temos a temperatura em Celsius, graus Celsius. Temperatura para a lei dos gases perfeitos tem que ser em Kelvin. Então aqui a gente vai transformar de graus Celsius para Kelvin. Qual a fórmula que a gente utiliza para isso? Kelvin é igual a C mais... Tem outros números, né? Mas a gente vai usar 273. A gente bota 273,15. Para a gente serve 273. Quem eu tenho aqui? É a temperatura em Celsius. Então eu vou substituir em Celsius. Kelvin é que eu quero saber. Celsius é 27 mais 273. Kelvin é igual a 300. Aqui a temperatura é 300 Kelvin. Quinto passo. Escolher a fórmula. Estamos falando de leis de gases perfeitos. A fórmula seria a geral. Seria essa. Mas, como tratamos de uma transformação isobárica, vamos cortar a pressão. Vai ficar... Essa é a fórmula que vamos utilizar. Sexto passo. Nesse passo, você vai substituir os seus dados na fórmula que você encontrou. Antes, deixa eu voltar no quinto passo aqui para você fazer uma verificação se sua fórmula está adequada para solucionar o seu problema. Como que você faz isso? Como você só tem uma equação, você vai verificar quais informações você já tem. Aqui, V1 eu tenho, que é 15 litros. Então, ok. T1 eu tenho, que é 27 graus Celsius ou 300 Kelvin. Ok. V2 eu tenho, que é 20 litros. Tá ok. T2 eu não tenho. É quem eu quero saber. Se eu tenho uma equação e uma incógnita, ou seja, uma única variável que eu não sei, eu consigo resolver o problema. Então, essa equação atende o meu problema. Sexto passo. Voltando para o sexto passo. Substituir os dados na fórmula que eu escolhi. Então, vamos lá. V1. Quem é V1? 15 litros. T1. 300 Kelvin. Aqui tem 100 Kelvin, porque você converteu aqui. V2. 20 litros. T2 é que eu não sei. Aqui é importante colocar as unidades, porque conforme você desenvolver a questão,
você vai cortar as unidades e você vai saber se você está no caminho certo. Se você cometeu algum erro, vamos supor, se ele está te pedindo temperatura, você tem que ter uma resposta em Kelvin, não pode ter uma resposta em litro. Sempre coloque as unidades. Então agora a gente vai isolar o T2. Como é que a gente isola o T2? Multiplica cruzado. Então fica T2 vezes 15L é igual a 300 vezes 20L. Ele ainda não está sozinho. Ele está sendo multiplicado pelo 15. O 15 vai para o outro lado, dividindo, fazendo a operação inversa. Então, T2 é igual a 300 Kelvin vezes 20 litros dividido por 15. Olha a importância de colocar as unidades. Aqui eu tenho litro embaixo e litro em cima. Então eu posso cortar litro com litro. Continuando os cálculos aqui em cima, T2 é igual a 400. T2 é igual a 400. A única letra que sobrou, a única unidade que sobrou foi Kelvin. Então é 400 Kelvin. Mas e aí? Eu terminei a questão? Eu achei a temperatura final, terminei a questão? Não. Muita gente erra essa questão por conta disso. Porque quando acha a temperatura final, acaba respondendo como se ela fosse a resposta. Por isso que é bom fazer o passo a passo. Porque o que o problema pediu foi a variação de temperatura. A variação de temperatura é igual a T2 menos T1. Variação de temperatura vai ser igual a 400 Kelvin menos... Quem é T1? 300 Kelvin. Variação de temperatura foi igual a 100 Kelvin. Fechou aqui. Essa é a resposta. E o sétimo passo? Sétimo passo, marcar a alternativa. Pois essa luta toda, não esqueça disso. Então, o tão esperado néctar, que são as questões da prova resolvida. Essa questão aqui do QTPA 2019, a última prova que nós tivemos. Questão 12. Considere que no esquema representado pela figura a seguir, o gás hélio sofre uma transformação isocórica. Aí aqui está a figura. Determina a pressão registrada no manômetro quando a temperatura chegar a 70 graus Celsius e assinale a opção correta. Então aqui ele te dá os dados. Observe a figura que tem um pino que faz o travamento para ser uma transformação isocórica. Mesmo que ele não colocasse aqui, se ele colocasse o pino de travamento, você já poderia afirmar que é uma transformação isocórica. Então vamos lá. Vamos seguir o passo a passo. Primeiro, desenho. É necessário fazer o desenho? Eu já estou com o esquema aqui, já está tudo exemplificado. Não tem mais nenhuma informação para eu colocar, então não é necessário fazer o desenho. Segundo, dados. Transformação isocórica. Então vamos lá, vamos separar, são dois estados. Transformação isocórica, V1 vai ser igual a V e V2 vai ser igual a V. Então a gente já fechou isso aqui. T2, 70 graus Celsius. T2, 70 graus Celsius. E aqui ele dá os dados, então aqui ele já te dá de mão beijada. P1, 6 bar. V1, que é V, eu botei V, mas no caso é 0,5 metro cúbico. T1, 35 graus Celsius. Então, fechou. Terceiro, solicitação. O que ele me pediu? Então, aqui, ó, determine a pressão quando a temperatura for T2. Então, ele quer saber P2. Quarto, conversão. Agora chegou um ponto muito importante. Por quê? As questões, normalmente, de lei dos gases ideais, são feitas com a temperatura em Kelvin. No entanto, tem questões da prova, que já caíram em prova da Marinha, que a resolução só daria se utilizasse a temperatura em graus Celsius. Então aqui vai ser aquele jogo de tentativa e erro, porque se você colocar em Kelvin e não tiver alternativa aqui, é melhor você colocar em Celsius e fazer a conta e não perder a questão do que você não fazer. O certo é a temperatura em Kelvin. Se tiver as duas alternativas, você calcular com Celsius e calcular com Kelvin, tiver as duas alternativas, o certo é que eles considerem a alternativa que tem Kelvin correta. Cabe até recurso, porque tem literatura que diz que a temperatura tem que ser em escala absoluta. Então, mas aqui a gente não vai trabalhar com isso não, a gente vai testar graus Celsius, que deve bater alguma coisa aqui certinho. Aí vamos lá. Quinto passo, fórmula. Se eu estou utilizando uma transformação isocórica, então vou utilizar P1, T1, P2, T2. Vamos verificar se essa fórmula vai atender? P1 tenho 6 bar, T1 tenho 35 graus Celsius, P2 é o que ele quer saber, então P2 e T2 70. Se eu tenho
uma equação e uma incógnita, eu posso utilizar essa fórmula. Ela vai me atender. Sexto, substituir. P1, 6 bar. T1, 35 graus Celsius. P2 é quem eu quero saber. T2, 70 graus Celsius. P2 é quem vai ser isolado. Para eu isolar, eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. Então, 70 graus Celsius vezes 6 bar. E aqui, ó, 35 ia multiplicar P2. Só que aí, como eu vou isolar P2, ele vai para lá para o outro lado dividindo. Então, 35 graus Celsius. Vou cortar as unidades. Então, cortei graus Celsius com graus Celsius. Ficou só bar. É pressão, é bar? Tá certo, tá ok. Então, aqui, P2 é igual a 70 dividido por 35 vai dar 2. 2 vezes 6 vai dar 12. 12 bar. Então, a resposta é 12 bar. Viu que eu testei com graus Celsius. Se eu colocasse Kelvin aqui, não ia chegar em nenhuma alternativa. O certo é utilizar Kelvin. Mas se eu colocasse Kelvin, não ia chegar em nenhuma alternativa. Então, para não perder a questão e gerar maior burocracia, testa com graus Celsius. Se você não estiver achando a questão aqui, a alternativa aqui, testa com graus Celsius que você vai achar o resultado. Se tiver as duas alternativas, Kelvin e graus Celsius, cabe recurso. E o sétimo passo, marcar a alternativa. Então, 12 bar, quem é 12 bar aqui? Charlie. C, ou como o militar fala, Charlie. Safo? Então, mais uma para conta aí. Então, nessa aula, nós vimos transformações isobáricas, isotérmicas, isocóricas ou isovolumétricas. Vimos também a lei dos gases perfeitos para um ou mais gases. Além disso, vimos um resumo esquematizado contendo todas as fórmulas necessárias para as resoluções das questões. E, por fim, resolvemos as questões da prova. Nós deixamos disponível na descrição do vídeo o edital verticalizado, que aí o aluno pode acompanhar seu desenvolvimento no caminho da aprovação. É gratuito, basta clicar, se cadastrar, que a gente vai mandar o arquivo para o seu e-mail. Se você ficou com alguma dúvida, compartilhe com a gente nos comentários. Além disso, a gente quer saber qual é o assunto da prova que você tem mais dificuldade. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações. No mais, eu vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.